E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez sobre WWE, né? Basiquinho, né? Já tava muito vídeo sem WWE. Cara, eu tô fazendo uns 10 vídeos hoje, eu vou postar todos hoje, porque eu faço assim, eu gravo e posto. E cara, daqui a pouco eu vou estar sem voz. Mas vamos falar sobre o Gunter, cara. Vamos falar sobre o Gunter e sobre como a WWE vem tratando e como o booking dele tem certa lógica, mas eu não gosto, eu não vou defender o booking do Gunter aqui não, tá? O booking do Gunter, qual que é o meu maior problema? O que eu achei ridículo que eles fizeram? Gunter dar Artepaut pro AJ Styles no. Tipo, menos de um mês depois dele fazer o John Cena da Artepaut. Quem que é o John Cena é simplesmente o Cristiano Ronaldo da luta livre, tá ligado? E você faz esse cara dar Artepaut, né? Enfim, né? Vamos desenvolver isso aí. E perder a credibilidade depois, né? Mas, primeiramente, antes dos comentários em defesa, eu já sei que o Gunter não deu o tap-out, porque ele ganhou a luta, inclusive. Ele fez aquilo pra enganar o AJ. Mesmo, assim, pra mim não importa o contexto. Importa, tá? Não é uma coisa, nossa, irrelevante. É relevante. Mas, assim, eu quero dizer, em qualquer contexto, isso aí seria ruim. Se fosse dando um tap-out e realmente perder na luta, seria pior ainda. Mas pra mim, seja pra enganar o AJ, seja só pra ser malandro, seja por qualquer coisa, ele não deveria ter dado o tap-out. Ah, o Gunter nunca mais vai poder dar tap-out? Não, não é isso. Mas ele precisa dar tap-out em um grande momento, em um momento de impacto, em um momento onde ninguém aguenta mais ouvir o Gunter falar que fez o John Cena dar tap-out e fazer um cara ir lá e fazer ele dar tap-out depois de uma guerra. Essa é a minha opinião, tá? É esse o meu problema com o fator Gunter dando tap-out. Já começa por aí. Outra coisa, né? Outra coisa que aí talvez algumas pessoas vão discordar, mas eu acho que o booking do Gunter não fez sentido nenhum desde que ele virou campeão mundial, cara. Desde que ele perdeu o título do Intercontinental, a gente já tinha um caminho dele muito bem traçado. A gente já sabia o que era muito óbvio. Ele iria ganhar o King of the Ring, por mais que não era uma certeza, era que todo mundo achava que ia acontecer mesmo, e acabou acontecendo, e conquistar o título no SummerSlam. Foi o que aconteceu. Bom, a primeira rivalidade dele foi com o Damian Priest, o atual campeão. Cara, a luta deles foi sensacional, foi muito boa. Mas tem um problema enorme na rivalidade dele com o Damian Priest, que aconteceu tanto durante essa rivalidade, quanto aconteceu depois, tá? Depois, quando ele re-rivalizou com o Priest pro Survivor Series, se eu não me engano, que eu não lembro se foi só uma revanche de Gunter e Priest, ou se o Finn Balor lutou também. Eu acho que teve, tipo, 3 lutas. Gunter e Priest, Gunter e Priest, Gunter, Priest, Balor. Eu acho que teve essas 3 lutas, ou se não foi só 2, que foi Gunter e Priest e Gunter, Priest e Balor, né? Mas enfim, durante essa rivalidade, ele já apresentou medo. Ele já tinha medo do Damian Priest. Eu achei isso ridículo. Porque assim, a gente tá. É o primeiro título mundial do Gunter. É a primeira vez que ele vai disputar o Mundial. E ele já tá com medo no primeiro adversário dele, cara. Vocês realmente acharam esse booking maneiro, bem feito. Você gosta do Damian Priest? Faz ele voltar. Assim, já não começa assim. O Gunter precisou ganhar roubado do Damian Priest. Eu acho que isso já é uma boa valorização. Fazer o Gunter ter medo, eu acho que só é desvalorizar o personagem do Gunter mesmo. É isso que eu penso. Fora isso, além disso, né? Além dessa questão, o booking dele seguiu assim. Ele não pegou nenhum enorme desafiante. Talvez o Randy Orton dá pra colocar na balança como um grande desafiante. Fora isso, não pegou ninguém muito incrível. E aí, quando ele pega o Jey Uso na WrestleMania, eles fazem o Gunter bater pro Jey Uso em 2 segundos. Isso foi uma das coisas mais ridículas da história do Pro Wrestling. Não fazer o Gunter perder pro Jey. Eu acho que fazer o Gunter perder pro Jey, por mais que eu não goste da decisão, faz sentido. Faz sentido, porque o Jey tava vendendo muito. O Jey era o maior pop da empresa no momento. Ele e o Rhea Ripley. Então eu entendo o motivo do porquê isso acontecer. Não significa que, já sendo uma decisão que eu não gosto, que eu não apoio, que eu não concordo, além de tudo você vai fazer essa decisão do pior jeito possível, fazendo o Gunter dar tap-out pro Jey. Ah, mas é pra mostrar o quanto
É pra mostrar o quanto o Jay ficou super pessoal porque o Gunther atacou o irmão dele. Cara, faz isso nos moldes Bloodline, fazia o Jay louco. O Jay louco da Bloodline, que atacava o Roman. Tipo, o Jay da rivalidade com o Roman. Se fosse esse Jay lutando contra o Gunther, pô, ótima luta. Não foi, cara. Foi o Jay It que finalizou o Gunther com o golpe do Gunther, que o Jay nunca tinha usado antes. Já começa por aí. Se eu não me engano, ele nunca tinha usado antes. E o Gunther dando tap-out em 2 segundos. Ai, mas isso construiu ele como um covarde. Mostra o quanto, apesar de ser forte e ameaçador, ele é covarde. Muita gente não, mas eu vi até comparações com o Jon Moxley. Gente, Jon Moxley é um exemplo perfeito. Eu tenho um vídeo anotado pra falar o quão bom é essa run do Jon Moxley. Foi essa run do Jon Moxley como campeão mundial. Mas o Jon Moxley, ele teve um reinado longo, degolando seus inimigos com ajuda, beleza. Mas assim, de ir disso pra face turn dele com ele sendo covarde, depois ele passando por cima, foi muito mais chão do que o Gunther. Ele derrotou desafiantes muito mais credíveis do que o Gunther, sabe? E ele perdeu pro Hangman Page. Ele não perdeu pro Jey Uso. Então assim, a ideia não é ruim. Eu acho que esse caminho de lentamente transformar o Gunther num heel mais covarde, num heel que acaba roubando, e de mostrar isso, a trajetória dele, eu acho bom, a ideia é boa, mas eu achei que foi super mal executado. Seja por ele dando tap-out em 5 segundos pro Jay, seja por ele dando tap-out pro AJ um mês depois de fazer o John Cena da tap-out. Eu, por exemplo, gosto da ideia dele fazer o John Cena da tap-out. Entendo porque ela ocorre. Entendo a arte por trás daquilo. Você pode não gostar, tudo bem. Mas que existe um conceito por trás daquilo, tudo bem. Você tem que admitir que tem. Falar, não gosto mesmo assim, justo. Faz sentido. Principalmente se você for fã do John Cena. Não é meu caso, né? Então, pra mim, eu acho que eu consigo absorver mais a parte artística da coisa. Então, assim, eu acho que falharam muito, mano, no booking. Já falharam com o book do Gunther no Intercontinental, tá? Porque deixaram de fazer muitas lutas grandes que o Gunther podia ter tido do Intercontinental. Pra quê? Pra não descredibilizar os caras, né? Eles não querem descredibilizar ninguém, acaba fazendo um reinado fraco. Porque, desculpa, o reinado do Gunther pelo Intercontinental foi maneiro. Mas, assim, não foi um reinado... Nossa, olha os nomes que ele derrotou. Não, eram uns nomes que, então, assim... O único que você chegou a esperar que ia ganhar era o Chad Gable. O Drew, talvez. Sabe? E eu não faço ideia pra onde o Gunther vai. Eu acho que ele não vai pegar nenhum título mundial nessa WrestleMania, o que vai ser triste. Espero que no mínimo ele tenha uma grande apresentação no Elimination Chamber e no Royal Rumble, que eu nem sei se ele vai lutar. Pelo que eu entendi, ele vai lutar, mesmo que ele vá lutar pra aposentar o AJ. Sobre a aposentadoria do AJ e tal, você acha que é uma decisão certa fazer o Gunther aposentar o AJ? Vai elevar o personagem dele. Não queria que o AJ aposentasse na Arábia. Não queria que o AJ aposentasse agora, principalmente. Meu maior problema não é nem com ser na Arábia, é com ser agora, nesse exato momento. Eu acho que, pô, mano, faz algumas pequenas lutas que a gente quer ver, pelo menos, cara, antes de aposentar, velho. Do nada, assim, vai aposentar. Eu não quero que isso aconteça. Então, entendo que o fato dele ter desistido também levou pra isso, que talvez ele aposente o AJ, que vai ser um feito muito enorme, que talvez vai ofuscar o fato dele ter desistido. Por mais que isso nunca vai ser ofuscado, porque o público vai gritar isso na orelha dele pra sempre. E era só não ter feito ele desistir pro Jay, né, cara? Pô, mete uns super kicks ali, pô. Aquela sequência que ele fez antes da desistência já valia pra ele ganhar o título, velho. Não precisava fazer o Mata-Leão pro Gunther desistir em 2 segundos, não. Não dá pra entender o book do Gunther, não dá, velho. Não dá, desculpa. É isso. Não gosto do book do Gunther, não entendo o book do Gunther. Ele tem ideias boas e execuções péssimas. É isso.